Boa noite! Estamos entrando no ar agora, quarta-feira, com a segunda parte da entrevista com a treinadora de natação aqui de Novo Hamburgo, que hoje está no Minas Tênis Clube. Entrevista essa feita junto com a nossa colega, professora e apresentadora Adriana Ross. Acompanhe a nossa programação, continue com ela. No ar, de volta ao programa Esporte na TV. Hoje, com a minha colega ao lado, a nossa apresentadora e minha querida amiga, Adriana Ross. E estamos entrevistando a grande amiga, colega também de faculdade e expert em natação técnica do Minas Tênis Clube, Adriana Mitidieri, a Miti. Vamos iniciar o segundo bloco com um caso que já foi mencionado, que eu acho que é importante relembrar a importância que teve. Ela não seguiu na profissão, na carreira de atleta, mas para a época foi muito importante, até pelos resultados que ela alcançou. Fernanda Ramos, meninas, retome um pouquinho só, vocês já deram, vamos dizer assim, um spoiler do que é a Fernanda, mas o que ela representou na época e o que ela até alcançou para Novo Hamburgo. Eu acho que a Adri... Opa, desculpa. Não, eu ia dizer, a Mitch fala muito bem da Fernanda, né? Eu tenho, assim, um carinho muito especial por ela, pela família, porque para um atleta ser um atleta de sucesso, ele precisa primeiramente do apoio familiar. Sem isso, ele não vai muito longe, né? Ainda mais no esporte da natação, que é um esporte praticamente individual. Então, precisa de incentivo puro. E tanto a Jussara quanto o César não poupam esforços para apoiar os filhos, né? Com qualquer um deles, assim. E a Fernanda não foi diferente. Ela foi um orgulho para mim até hoje e foi um orgulho para Novo Hamburgo, né, Mitch? Com certeza. Vamos lá, relembra para nós, Mitch. Mas a Fernanda chegou onde ela chegou porque ela teve aquilo que a gente falou, uma base muito boa, né? Muito fortificada, e o incentivo dos professores, a família fundamental, como a Adriana mesmo mencionou, sem família não é fácil, porque é uma dedicação geral, né? E a Jussara, às vezes, eu até brinco, porque a gente tem uma amizade muito forte até hoje, né? E eu até brinco, eu digo que as tuas loucuras fizeram com que a Fernanda chegasse onde ela chegou. Né? Muito choro, né, Mitch? De comer o que tinha que comer, de cuidar. E na época a Fernanda fazia balé também, né? Então ela não fazia só natação. Até numa última apresentação da Fernanda de balé, ela estava lá numa pose lá de costas, assim, no palco lá do Centro de Cultura. E daí a gente olhou de costas, assim, aquelas costas desse tamanho e a marca do maiô. Eu olhei para a Jussara e disse, acho que agora deu, né? Não chega de tutu na cabeça e vestidinho de bailarina, menina com as costas desse tamanho. Daí, então, realmente, a Fernanda, como atleta de natação, né? E a gente pode dizer que foi com muito sacrifício, mas a Fernanda ganhou tudo que ela participou. Né? Então, além de uma atleta, que nem ela diz, ela conheceu o mundo, né? Com a natação. Desde pequena, ela conheceu o mundo e levou o nome de Novo Hamburgo para todos os lugares. Ela também participou na época, a gente teve aí no Sul, na época que a federação tinha apoio do Mega Bingo. Isso aí eu acredito que quebrou com o esporte também. Porque é ruim falar, mas na época os bingos ajudaram muito o esporte a se desenvolver. Até pela questão da obrigação do percentual que eles tinham que dar para o esporte, né? Isso aí favoreceu muito. Tanto que na época a gente teve um projeto Brasil-Austrália e eles trouxeram um técnico australiano, né, o Michael Woods, e na época ele convidou alguns atletas para treinar nos Estados Unidos e a Fernanda, na Austrália, a Fernanda foi uma que morou na casa dele durante 6 meses, ela ficou na Austrália, e ela tinha 14, 15 anos. Nessa época ela era minha aluna na fundação, eu lembro desse período, por exemplo. E ela morou um tempo fora nos Estados Unidos, né, Mitch?
Não, daí ela morou, o Nikita na época era treinador da Joana Maranhão, ela morou na casa da Joana Maranhão durante 2 anos, porque o Nikita queria montar uma equipe na época muito forte, a Fernanda era campeã brasileira de costas, então eles montaram lá o melhor revezamento do Brasil. Então, a Fernanda de costas, a Joana Maranhão de borboleta, e daí tinha a nadadora de peito e uma de crawl. Então, a Fernanda morou com a Joana Maranhão durante 2 anos. Nessa retomada, ela voltou para Novo Hamburgo, a gente voltou a treinar junto, e ela foi convidada para ir para o Pinheiros, na época. O Fernando Vanzella, que me trouxe para o Minas. Numa das conversas, eu disse para ele, poxa, ele já tinha, o André Daut já tinha ido para São Paulo nadar no Pinheiros, era velocista. Daí eu disse, pô, uma hora tu vai ter que me levar, né? Tu só leva os atletas, mas a gente sabe que não tem como competir. Chega uma hora, o atleta chega no nível que a gente não conseguia aí em Novo Hamburgo competir com Pinheiros, com Minas, com Corinthians, na época crescendo, né? Então o incentivo financeiro era muito pesado. E a gente queria mesmo que o atleta fosse e seguisse carreira, né? A Fernanda Ramos, eu lembro, até por causa de Fundação INH, ela foi, na época, premiada nos primeiros programas de Bolsa Atleta, correto? Como é que era o nome desse projeto? Que ano foi? Para as pessoas também relembrarem que isso foi uma das coisas que eu lembro que foi matéria em todo o Brasil sobre essa parte. Na época, ela tinha 14, 15 anos. Ela recebeu um incentivo na época da Olímpicos, né, que foi até patrocinadora depois dos atletas do COB, né? E a Fernanda era a única atleta do Rio Grande do Sul que tinha o apoio da Olímpicos. Isso ela era infantil ainda, bolsa atleta. Então, para custear as viagens, né, alimentação, isso aí, nossa, foi um marco, né, na história do esporte. Hoje aqui em Minas ainda tem. Em Minas tem o Bolsa Atleta e Bolsa Técnica, o único estado do país que tem Bolsa Técnica. Isso o Estado oferece. Estado de Minas. Os treinadores com mais títulos e desenvolvimento da base, né? Então é diferenciado. O atleta estudante, ele ganha um valor, o atleta de ranking nacional, estadual ganha um valor, o ranking nacional ganha um valor e os olímpicos e paralímpicos ganham outro valor. Olha o treinador ganha a mesma. O treinador entra ou nacional, internacional ou estadual. Isso faz a diferença, né? E tem secretaria então estadual do esporte aí, correto? Correto. Aqui não tinha e voltou agora com o João Derli, que a gente entrevistou. Eu tenho acompanhado. Isso. Ele e o Fink, né? Isso. Fink, inclusive, me escreve todo dia, deve estar aí acompanhando também o programa hoje disso aí. Mas, o Fink trabalhava com a gente na online. Ah, lá atrás, isso? Ele fazia toda a parte burocrática de encaminhamentos, isso? Isso. O Fink, muito engajador, né? Ele está muito dentro desses projetos. Mas me conta, tu é campeã técnica campeã de vários atletas. Falamos da Fernanda, mas ainda no Rio Grande do Sul teve uma que foi por muitos anos campeã de maratonas aquáticas, que foi a Bettina Lorscheiter. Como é que foi essa conquista e todo esse trabalho com ela? A Bettina, os pais dela nos procuraram na época, eu e o Everton, na época da online, que eles queriam que ela tivesse um trabalho mais diferenciado e, claro, dentro de um clube gigante como é o Grêmio Náutico União, de repente, eles estavam achando que ali ela não iria se desenvolver. Mas eu fui a primeira até a dizer na época que eu, particularmente, achava que ela deveria continuar num clube que tinha toda aquela expressão, né? Mas eles queriam um trabalho diferenciado, então a gente fez uma parceria. Eu, durante
2 anos eu ia para Porto Alegre 2, 3 vezes por semana. Eu dava treino lá, 2 vezes ela treinava. A gente entrou com esse projeto na época, ela e a irmã, a Laura, que ela tem uma irmã gêmea, né? Mas a Laura depois não seguiu com a natação. Hoje a Betina continua, né? Tá nadando pelo Corinthians. Depois ela voltou para o União e hoje ela é atleta do Corinthians. Mas na época a gente ficou 2 anos junto e realmente ela se destacou nas piscinas e na maratona aquática. Quando a gente estava aí, a gente fazia parte daquele projeto, daquelas travessias.com em Santa Catarina. Sim, eu era lembro. uma motivação a mais para os atletas, né? Início da temporada, a gente não tinha campeonato. Uhum. Então, a gente levava o pessoal para Santa Catarina, aquele visual ruim, né? Aquele visual ruim da praia. Então, aquilo ali motivava a meninada assim, no início da temporada e no final da temporada. Era tipo um prêmio participar das travessias. Então, ali eu tenho isso aí assim como um grande aliado da época, a questão das travessias.com. Porque eu via que eles treinavam durante o ano, muito motivados, sabendo que no final do ano, aquela época chata, já passaram os campeonatos brasileiros, tu já não tem mais o que fazer com os meninos treinando. Vamos treinar mais um pouco, que em dezembro tem travessia. Então, a meninada se mantinha treinando. Vamos antecipar o retorno, porque início de fevereiro já tem travessia. Então, o pessoal voltava das férias já motivado de novo. Não era aqueles 2 meses de férias, e daí até os meninos engrenarem. Então, teria que colocar isso, né? Uma motivação a mais. Eu sinto falta disso aqui. É isso que eu ia te perguntar. Porque tu fazes a transição pós-término ali da online, né? E Grêmio Náutico União, e é o teu convite para Minas, certo? Isso. E vocês estão me vendo? Não? Sim. Sim. Tá, deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Deu. Tá. Probleminha técnico, tá, pessoal? Quem está vendo o programa, a gente vai ajustar. Mas como é que foi essa transição? Minas, Rio Grande do Sul? Então, 2009, eu recebi o convite, então, né? Eu tinha participado em 2008 do Mundial Júnior no Rio com a Betina, e o Vanzella era técnico da seleção. A gente já tinha um contato, né? Por causa da Fernanda, por causa do Daut, coisa. E a gente trocava muita figurinha, já tinha viajado com ele em algum sul-americano, multination, até com a Fernanda. E ele me perguntou como é que estava no Rio Grande do Sul. Ele disse: eu sei que tu é uma treinadora motivada, mas e como é que tu está levando tudo isso? Eu disse: eu amo estar aqui, só que realmente eu acho que eu cheguei no meu limite. Não sei se eu vou crescer muito além disso. Eu poderia ficar, eu acredito que muitos trabalhos teriam sido feitos, mas eu já estava me vendo numa situação na mesmice. Seria muito confortável ficar, né? Casa, comida, roupa lavada, uma equipe para treinar, mas eu senti que eu queria mais. Então, eu disse para ele disse: não, porque eu queria que tu viesse trabalhar comigo. Mas na época, eu fiquei meio assim, ele disse para São Paulo. Daí ele disse: não, eu estou indo como head coach para o Minas e eu gostaria que tu trabalhasse comigo lá. Daí ele disse: mas eu tô com um pouco de receio de te fazer o convite, porque tu tá vindo, né? Eu tinha 2008, eu fui com o Gabriel Feitin para as Paralimpíadas, que isso aí também foi uma coisa que, quando eu comecei na Tubarão, ele me procurou, né? Um atleta paralímpico, que é de Três Coroas, e foi me procurar lá na Tubarão para fazer um trabalho com ele. A gente treinou junto 7 anos. Então, a gente foi junto para Beijing em 2008. O Vanzella também tu foi junto, lá. então?
na época. Eu não sabia, eu vi Então, aqui. que eu cheguei quando ele estava vindo embora. Certo. Eu fui. Foi para Beijing, então. Eu fui para Beijing na época, mas eu fui por conta própria, porque pelo CBB, tu tem que ter um número X de atletas, né? E o atleta cadeirante, ele tem que ter um acompanhante que é um enfermeiro. Então, cada 2 cadeirantes tinha um responsável, que seria um enfermeiro para acompanhá-los. Então, eu, na época, o técnico do Daniel Dias, a gente foi por conta, a gente comprou os ingressos, até a tia do Gabriel foi, a mãe do Gabriel, e eu saía em Novo Hamburgo catar verba para ir. Quem me ajudou, eu até tenho na minha camisa aqui, na época lá o Pica-Pau, o pessoal da online, todo mundo, a gente saiu catando dinheiro para eu acompanhar ela em Beijing. Foi uma experiência indescritível. Já tinha sido uma experiência indescritível treinar um atleta, né, com necessidades especiais. E muito do que a Mitty é como pessoa, eu devo a ele. O fato de não desistir, o fato de querer mais, o fato de dizer o quanto eu posso, o quanto eu quero, colocar sonhos, né, que a gente é capaz de realizar nossos sonhos, sim. Ele não tinha movimento quase que nenhum. E, enfim, um aprendizado que a gente poderia passar o dia aqui conversando. Falando, hoje ele é psicólogo, né? Ele dá palestra em muitos lugares, E daí o Vanzella disse, pô, Mitty, mas tu vim para Minas, eu queria que tu trabalhasse com o petis. Porque eu quero que a natação de base dê um up aqui. E eu estou sentindo falta disso aqui no Minas. E eu sei que tu fez isso muito bem aí no Sul. E eu acho que tu é a pessoa-chave para dar esse up aqui de novo. Mas como tu tá vindo das Paralimpíadas, Mundial Júnior, tu ama o treinamento de rendimento, eu não sei se tu vai querer isso. Daí eu disse, tu vai ter que me dar um mês aí para eu pensar, porque eu tô indo para os Estados Unidos fazer uma clínica, eu levava todo final de ano os atletas, a gente fazia uma clínica de natação, a gente alugava uma casa lá e ficava 15, 20 dias, um mês, treinando lá nos Estados Unidos. Então, janeiro eu fui para os Estados Unidos com alguns atletas aí de Novo Hamburgo. E fevereiro eu vim para Minas. E aceitei o desafio de trabalhar na época com petis. Petis ajudando, muitos que não são da natação não sabem. Quantos anos? Quanto? 12. 12, né? É pré-mirim, mirim, petis. Daí tem mirim 1, mirim 2, petis 1, petis 2, aí vem infantil 1, infantil 2, juvenil 1 e 2, júnior 1 e 2 e sênior. Então, petis 1, petis 2, eu dava treino manhã e tarde, 110 atletas. Isso quando tu começaste. Agora tu já está em outro patamar. Coloca para nós como é que está esse teu patamar hoje aí em Minas. Daí em 2009 eu trabalhei então com petis. Daí o Vanzella, no ano seguinte, pediu que eu continuasse com esse grupo. Eu fui para o infantil. Eu fiquei 2 anos no infantil. Quando esses atletas passaram para o juvenil, ele pediu para eu subir para o juvenil. Eu subi para o juvenil. Cheguei no júnior. E desde o infantil, desde 2010, eu trabalhava junto com ele na ponta. Eu trabalhava com petis e dava uma assistência com a equipe de ponta. Na época, Thiago Pereira, Joana Maranhão, era uma equipe top, extraordinária. Era você brigando. Henrique Rodrigues, Rodrigo Castro, só atleta. Eu lembro. Lá veio minha memória tinha esses ídolos de esporte. aí, Naquela época, os troféus eram transmitidos, competições Minas e Pinheiros ainda muito forte, né? Aqueles anos ali, né? Sim.
Era muito forte. Depois que agora que Daí veio o depois Corinthians o que Vanzella tá... saiu, chegou o Scott. Uhum. Isso. E hoje? Daí, 2011, o Vanzella saiu. Hoje eu estou no juvenil. Já está no juvenil. E dentro disso... Cortou aqui para mim. Tá vendo? Tá nos enxergando? Alô? Tô, mas travou. Não, Oi? tá aqui. Eu acho que é a minha internet. Aqui O Cláudio está travado, deu. Deu. Tá. O pessoal tá sabendo, sabe que essa gravação remota, né? O pessoal Ô, tá Mitch, assistindo. e o que... Adri, Oi? pode falar. Mitch, me diz uma coisa, dessa tua trajetória toda, como teve como atleta, como professora, que a gente dividiu muitas experiências, como técnica. Me diz um momento que te marcou muito. Nossa, Adri, se eu te colocar um momento, eu acho que eu estaria sendo... É pouco. Como é que eu vou dizer? O primeiro momento então, foi me quando diz, a Fernanda o que tu ainda... foi campeã. Esse foi para mim também. Então, meu momento foi quando depois o Gabriel ter conseguido a vaga para ir para as Paralimpíadas, né? Os campeonatos de por equipe que eu conquistei aqui em Minas, isso aí marca muito que não é um atleta, né? É uma equipe toda ser campeã. Uhum. Então, isso engrandece demais a gente. E 2015, quando o Vinícius Lanza, que começou comigo no Minas, desde petis até o sênior, a gente foi para o Mundial Júnior. Foi campeão. Eu sou a única treinadora do Minas. Ele foi vice-campeão, então eu sou a única treinadora do Minas com uma medalha no Mundial Júnior. Então, isso aí, na época, foi uma emoção muito grande. Tu como atleta, tu como técnica, o que tu acha que tu ainda almeja alcançar? Qual o teu maior desafio como técnica? Eu acredito, todo mundo diz, eu quero ser uma técnica olímpica, né? Então, eu gostaria ainda de ter uma equipe com atletas de ponta, mas eu não sei se hoje a MIT gostaria de estar na Olimpíada. Eu acredito que eu conquistei muita coisa, não só, eu não vejo as medalhas, os troféus como mais importante, eu vejo as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu convivo, né? O fato de ainda a gente estar querendo aprender e querer muito isso ainda é o que me motiva. Eu não vejo assim, não vou dizer, estou menosprezando, ela quer ir para a Olimpíada. Claro que sim. Né? Tanto que se o Lanza fosse para Tóquio, eu ia fazer de tudo para tentar ir para Tóquio. Mesmo não dando treino hoje para ele. Mas essa é uma realização, né? Tu vê os teus atletas, que nem tu fala tão bem da Fernanda, e ela trabalhou contigo lá na piscininha de aprendizado. Então, tu vê um atleta chegar nesse nível é muito gratificante. Então, se eu puder continuar ainda com essa motivação, eu gostaria. Meninas, infelizmente o tempo já está se esgotando. Eu vejo também. Então, eu vou pedir, Adri, faça a última pergunta, a última colocação para a MIT. Acho que é importante, tem tido uma grande, nesse programa, um grande acréscimo, tua participação. Tá, Obrigada, Cláudia. Eu vi no currículo da MIT que ela tem 4 atletas convocados com convocações para o Mundial Júnior, né? Em Singapura. Tá travando, Cláudia? Estou vendo. Nós estamos tentando, tá, o pessoal que está assistindo, mas vamos lá. Como que tu vê hoje para nós com essa pandemia?
Como é que o que tu tem para me dizer? Desculpa que cortou, Adri. 4 atletas, isso não é para qualquer um. Oi? Acho que ela não te escutou. Repete, vamos lá. Oi. Vai, Adri, pode falar. Trancou ela. Me escutou? Ainda... Tu teve 4 atletas que tiveram convocação mundial, né? Foi 2015 em Singapura. Eu até fui técnica convocada na época. E os 4 atletas na época treinavam comigo. E foi um feito, como eu falei, né, inédito, porque o Minas não tinha ainda... Em 2007 que eles tiveram 4 atletas no Mundial e depois só 2015. Então, isso aí foi muito gratificante. É o resultado de um trabalho, né, com foco, dedicação, tudo aquilo que a gente vem conversando que o atleta precisa. Muito bem. Mitch, desculpa, Adri, vou Parabéns, pedir desculpa. Mitch. É um legado, né, Cláudio? Claro. Antes de tudo, para encerrar, uma mensagem tua. Nesse momento que nós estamos... gostaria só de deixar... Vamos lá. E eu só queria deixar que... Fala, Mitch. Eu já estou conversando com a Alessandra Becker e já conversei com o Ezequiel lá na ginástica. E assim que tudo isso passar, eu quero ir a Novo Hamburgo para realizar a clínica de natação Swim-It. Então, para mim vai ser uma honra voltar a Novo Hamburgo e poder colaborar com essa formação para a cidade, para as pessoas que me deram tanto. Eu tenho que isso aí é uma maneira que eu tenho de retribuir a minha cidade natal e aos meus colegas de faculdade, aos meus colegas de profissão. E que essa pandemia ela vai passar, isso a gente sabe, está difícil, mas que a gente precisa se manter mais motivado ainda e saber que o nosso trabalho ele só vai para frente em função da nossa motivação e do que a gente tem vontade de somar para cada um dos nossos atletas e pessoas. Perfeito. E agradecer demais o convite e me coloco aqui sempre à disposição para conversar qualquer assunto que vocês achem pertinente. Adri, tua despedida. Obrigada, Mitch. A gente que se sente orgulhoso de ter aceito. A gente só tem a agradecer, Mitch, muito obrigada. Obrigada aos nossos telespectadores, né, Cláudia? A oportunidade é maravilhosa, porque a gente ama a natação, né, Mitch? Então, trocar essa experiência com colegas foi maravilhosa. Obrigada. Uma boa semana a todos. Pessoal, muito obrigada. Dessa forma, querida Mitch, obrigado de coração por ter aceito o nosso convite. A gente agradece, a natação agradece por ter uma profissional tão capaz e amiga nossa, podendo estar aí compartilhando um pouquinho mais de conteúdo conosco. Desta forma, Esporte da TV encerra a sua programação na noite de hoje e estará de volta nos próximos dias. Continue com a programação da Vale TV.